Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo num livro bíblico, assim, visualmente muito intenso e, olha, às vezes até meio desconcertante, o livro de Ezequiel. A gente tem aqui um resumo, com as partes mais importantes desse texto. O autor seria um sacerdote levado cativo para a Babilônia, lá pelo século 6 a.C., e a nossa ideia é desvendar as mensagens principais, a estrutura desse livro profético. Vamos olhar desde o chamado de Ezequiel, que já é impactante, passar pelas advertências bem duras e chegar nas visões grandiosas sobre o futuro de Israel. Preparados para encarar umas visões dramáticas e uns métodos proféticos, digamos, bem peculiares? Ok, vamos lá. Para começar, vamos situar Ezequiel. Ele era um sacerdote, certo? Arrancado de Jerusalém, exilado lá na Babilônia, perto do rio Quebar. Não parece um cenário muito inspirador para começar um ministério, né? Exatamente. E é nesse contexto, sabe, de deslocamento, de perda, que ele tem essa primeira visão nossa absolutamente avassaladora da glória de Deus. Está lá no capítulo 1. É uma imagem, assim, complexa, quase caótica à primeira vista. Como essa visão? Imagina uma tempestade, fogo, metal brilhante e aqueles 4 seres viventes com várias faces, homem, leão, boi, águia e asas, e junto com eles, rodas dentro de rodas, cheias de olhos, se movendo de um jeito perfeito, acima deles uma abóboda que brilha como cristal e, por fim, algo parecido com um trono de safira, com uma figura que lembra um homem, mas envolta em fogo. Uau, é uma imagem poderosa mesmo. E o que isso quer dizer logo de cara nesse contexto de exílio? Olha, fundamentalmente, comunica que a presença e o poder de Deus não estão presos lá no Templo de Jerusalém. Deus é soberano, sabe? A glória dele pode se manifestar em qualquer lugar, até na terra do exílio, no meio dos cativos. É uma afirmação teológica muito forte para aquele momento. E é essa visão que vem antes do chamado direto de Deus. E o chamado em si? Também tem uns detalhes que marcam, né? Deus chama ele de homem mortal, envia para um povo rebelde, mesmo sabendo que talvez nem escutem, e depois, aquela cena dele comendo um rolo. Sim, o rolo, escrito com lamentos, gemidos e ais. O ato de comer o rolo é muito simbólico, significa internalizar totalmente a mensagem de Deus, sabe? Absorver, fazer parte de si, mesmo sendo uma mensagem pesada, de julgamento. E o curioso é que o texto diz que na boca o gosto era doce como mel. Doce, mesmo com lamentos? Pois é. Talvez indique a satisfação, o privilégio de receber e transmitir a palavra de Deus, por mais dura que fosse. E Deus também prepara ele para a resistência, né? Diz que vai torná-lo obstinado como povo. E ele recebe esse título, essa função de vigia ou atalaia. O que isso implica? A responsabilidade é gigante. Como um vigia na muralha, ele tem o dever de alertar sobre o perigo que está chegando. Se ele não avisar o ímpio ou o justo que se desvia, o sangue deles vai ser cobrado dele. Mas se ele avisar, mesmo que ninguém ouça, ele salva a própria vida. Isso mostra a seriedade da missão, né? E a responsabilidade individual. Entendi. E para reforçar que a mensagem não era dele, mas de Deus, ele ainda passa por um período em que fica mudo, só falando quando Deus manda. As profecias contra Jerusalém, que vão do capítulo 4 até o 24. E aqui as ações simbólicas de Ezequiel ficam ainda mais extremas, né? Com certeza, essa parte é dominada por atos, assim, performáticos, chocantes mesmo. Funcionavam como sermões visuais. Ele não só falava, ele encenava o julgamento. Tipo aquela simulação do cerco de Jerusalém usando um tijolo e uma panela, e o tempo que ele ficou deitado de lado por um número específico de dias. Exato. Primeiro o cerco em miniatura, depois deitar sobre o lado esquerdo por 390 dias, simbolizando os anos de pecado de Israel, e sobre o direito por 40 dias pelos pecados de Judá. São atos que comunicam a persistência do pecado e quanto tempo ia durar o castigo, sabe? E a dieta super restrita, pão cozido sobre esterco, isso simbolizava a fome extrema e a impureza do exílio. Não era suficiente. Parece que não, né? O texto repete várias vezes como o povo era rebelde, tinha o coração endurecido.
Essas ações dramáticas, o próprio texto chama de sinal para a casa de Israel, era uma tentativa de quebrar a indiferença, de tornar a ameaça do julgamento algo inescapável, sabe? Tangível. Faz sentido. Outro exemplo forte é quando ele rasga o cabelo e a barba com uma espada e divide os fios para simbolizar os destinos terríveis dos moradores. Morte por peste e fome, morte pela espada e dispersão pelo exílio. E as razões para esse julgamento todo ficam bem claras: idolatria, violência, injustiça. O capítulo 8 mostra uma visão terrível do que estava acontecendo dentro do próprio templo. Sim, essa parte é uma das mais chocantes. Ezequiel é levado em visão para Jerusalém e vê idolatria assim escancarada nos pátios do templo, um ídolo que provocava ciúmes, anciãos adorando imagens de animais escondidos, mulheres chorando por Tamuz, que era um deus pagão, e homens adorando o sol de costas para o santuário de Deus. Isso mostra a profundidade da corrupção espiritual, justamente no lugar que deveria ser o centro da santidade. O que leva a consequências drásticas, né? Como aquela ordem de massacre no capítulo 9 e a visão da glória de Deus abandonando o templo. Exato. A visão da marca na testa daqueles que realmente lamentavam os pecados e depois a ordem para matar os outros, começando pelo santuário. É brutal. E as imagens da glória de Deus, aquela mesma presença avassaladora do capítulo 1, se retirando aos poucos do templo e da cidade. São desoladoras. Simbolizam o abandono divino por causa da profanação. Mas mesmo nesse cenário tão sombrio, aparece uma promessa de esperança já no capítulo 11, é isso? Sim, um vislumbre fundamental. Deus promete reunir os exilados e dar a eles um só coração e um espírito novo. Ele diz que vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne para que eles possam andar nos estatutos dele. É a primeira vez que aparece essa ideia de transformação interior, que vai ser super importante mais para frente. Essa sessão continua com mais simbolismos, tipo preparar a bagagem de exilado e parábolas fortes como a da videira inútil ou a alegoria da esposa infiel para Jerusalém. E tem um ponto teológico chave no capítulo 18, né? É importantíssimo. Ele bate de frente com aquele ditado popular que dizia que os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam ruins. Ezequiel afirma a responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. Cada pessoa responde pelos seus próprios atos diante de Deus. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. Isso muda totalmente a perspectiva sobre culpa e julgamento. E essa sessão termina de um jeito muito pessoal e doloroso para o próprio Ezequiel, com a morte da esposa e a ordem de Deus para ele não lamentar. Sim, e a ordem para não seguir os rituais normais de luto funcionam como um último e terrível sinal para os exilados. Assim como Ezequiel perdeu o que era mais caro para ele, sem poder lamentar do jeito comum, os exilados iam perder Jerusalém e o templo, a delícia deles. E a gravidade do pecado era tanta que o lamento tradicional seria inadequado. A queda de Jerusalém era a consequência direta das ações deles mesmos. Depois desse foco todo em Judá e Jerusalém, a atenção do livro se vira para as nações vizinhas, ali nos capítulos 25 a 32. Por que isso? Olha, essas nações, Amon, Moabe, Edom, Filistéia, Tiro, Sidom e Egito, são julgadas por motivos diferentes, mas a principal razão é a hostilidade delas contra Israel, ou porque se alegraram com a queda de Israel, ou pela própria arrogância e idolatria delas. O julgamento delas também serve para mostrar a justiça de Deus e que Ele é soberano sobre todas as nações, não só sobre Israel. As profecias contra Tiro e Egito são bem longas, né? E cheias de imagens fortes. Muito fortes. Tiro, por exemplo, é descrita em detalhes como um centro comercial super rico e orgulhoso. É comparada a um navio maravilhoso, mas que está destinado a naufragar. Tem um lamento sobre a queda dela e uma condenação direta para o rei, que era tão soberbo que se achava um deus, e aí é comparada a um querubim caído. E o Egito? O Egito também recebe várias imagens. O faraó como um crocodilo gigante que vai ser pescado, o Egito como um caniço quebrado, em que Israel tentou se apoiar e se machucou, como um cedro super alto e bonito que vai ser derrubado pelo orgulho,
A queda dessas potências mundiais reforça o poder de Deus sobre a história, sabe? E aí, a partir do capítulo 33, o tom do livro muda completamente. A gente entra na parte da esperança, da restauração de Israel. Exatamente. O capítulo 33 começa reafirmando o papel de Ezequiel como vigia, mas agora o foco é na necessidade de arrependimento para ter vida. E tem um momento chave. Chega a notícia de que Jerusalém caiu. Isso confirma tudo que Ezequiel tinha profetizado e olha que interessante, é nesse ponto que Deus devolve a fala plena para ele. O período do julgamento anunciado tinha se cumprido, abrindo o caminho para a mensagem de restauração. E essa restauração começa com uma crítica aos maus líderes e uma promessa de Deus, né? Sim, o capítulo 34 é uma condenação bem dura aos pastores de Israel, os líderes, tanto civis quanto religiosos, que cuidaram só deles mesmos, em vez de cuidar do rebanho. Em contraste, Deus mesmo promete ser o bom pastor, buscar as ovelhas perdidas, cuidar delas, e promete estabelecer um pastor futuro, um novo Davi, debaixo de uma aliança de paz. Essa promessa de restauração fica ainda mais profunda no capítulo 36, falando de purificação, de transformação interior. O capítulo 36 é um ponto altíssimo da teologia da restauração no livro. Retomando aquela promessa lá do capítulo 11, Deus declara que vai purificar o povo das impurezas, dos ídolos, dar a eles um coração novo e um espírito novo. Ele vai colocar o espírito dele dentro do povo para que possam obedecer. E o ponto crucial, ele vai fazer isso não porque o povo merece, mas por causa do meu santo nome, que tinha sido profanado entre as nações pela conduta de Israel e pelo exílio. A restauração, no fim das contas, visa a glória e a santidade de Deus. E isso nos leva a uma das visões mais famosas da Bíblia inteira, o Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37. Essa imagem é inesquecível. Um vale cheio de ossos humanos, totalmente secos, representa Israel no exílio, morto, espalhado, sem esperança nenhuma. Mas aí, pela palavra do profeta e pela ação do Espírito de Deus, que é chamado de sopro ou vento, esses ossos se juntam, ganham tendões, carne, pele e, finalmente, vida. Se tornam um exército imenso. É um símbolo poderosíssimo da ressurreição nacional e espiritual de Israel, feita pelo poder de Deus. E logo depois vem outra imagem, de unificação. Isso, é das duas varas. Uma representando Judá, o reino do sul, e a outra Efraim ou José representando o reino do norte, Israel. Ezequiel junta as duas na mão, simbolizando a reunificação futura das 12 tribos, debaixo de um único rei, aquele Davi prometido, e com Deus habitando permanentemente com eles. Mas antes da paz final, ainda tem um conflito meio cósmico, descrito nos capítulos 38 e 39, com tal de Gog e de Magog. É uma profecia apocalíptica, bem complexa. Gog, que é um líder de uma união de nações distantes, é mostrado atacando Israel depois que o povo já está restaurado e vivendo em paz. O ponto intrigante é que o texto diz que o próprio Deus atrai Gog para esse ataque. O objetivo não é destruir Israel de novo, mas sim manifestar a santidade e o poder de Deus de um jeito definitivo na frente de todas as nações. Isso acontece através da derrota sobrenatural espetacular de Gog e do seu exército. E essa derrota levaria ao reconhecimento universal de Deus e à restauração final de Israel com o derramamento do Espírito Santo. Ufa! E aí finalmente chegamos na última sessão, capítulos 40 a 48, com aquela visão super detalhada do novo templo e da terra restaurada. É quase um manual de arquitetura e urbanismo divino, né? É extremamente detalhada, sim. Ezequiel é levado em visão de volta para Israel e é guiado por um homem celestial com aparência de bronze que mede minuciosamente um novo complexo do templo. A ênfase toda está na simetria perfeita, na ordem e, acima de tudo, na santidade. E nas separações bem rigorosas para proteger a presença de Deus ali. E o ponto alto dessa visão é o retorno da glória de Deus, imagino. Sim, no capítulo 43. A glória do Senhor, que tinha saído pelo portão leste lá no capítulo 11,
retorna por esse mesmo portão para morar no templo para sempre. E por causa disso, esse portão vai ficar fechado. A presença de Deus está de volta e agora de forma segura, permanente. E essa nova ordem também inclui novas leis para os sacerdotes e para a terra, né? Exatamente. Novas regras para os sacerdotes, privilegiando a linhagem de Zadok, que foi fiel, restrições para os levitas que foram infiéis e para estrangeiros. Uma nova divisão da terra, com uma porção sagrada central, a Terumá, para o templo, para os sacerdotes e levitas, terras para o príncipe, que agora é um líder justo, não mais opressor, e para o povo. E um chamado por justiça econômica, sabe? Pesos e medidas justas, regras para o culto. E a visão daquele rio que sai do templo no capítulo 47. Aquilo é uma imagem muito bonita. Linda demais. Um rio que brota de debaixo do templo, fica cada vez mais fundo, corre para o leste e transforma as águas salgadas e sem vida do Mar Morto em água doce, cheia de peixes. Nas margens crescem árvores que dão fruto todo mês e as folhas servem para cura. É um símbolo poderoso das bênçãos, da vida, da cura que saem da presença restaurada de Deus no meio do povo, trazendo vida onde antes só tinha morte. E a visão termina com a distribuição final da terra entre as 12 tribos e um novo nome para a cidade. Sim, depois de detalhar os limites e a parte de cada tribo, o livro termina com o nome da cidade restaurada. Yahweh Shama. Que significa o quê? O Senhor está aqui. É a conclusão perfeita para todo o livro, né? Depois de toda essa jornada pelo pecado, julgamento, exílio, disciplina, promessa de restauração, a garantia final e a maior esperança está nisso. A presença santa, poderosa e permanente de Deus, morando com seu povo, numa ordem perfeita e justa. Nossa, percorremos um caminho intenso com Ezequiel, hein? Do caos da idolatria, da destruição iminente, passando pelo julgamento das nações, até essa visão final de ordem cósmica, santidade, vida abundante, tudo centrado na presença de Deus. Então, qual é a grande mensagem que fica dessa nossa exploração? Olha, Ezequiel é um livro desafiador, sem dúvida. Mas a mensagem central dele, mesmo estando tão ligada à crise do exílio na Babilônia, vai muito além daquele tempo. Ele nos confronta com a gravidade do pecado e as consequências devastadoras, tanto individuais quanto coletivas. Afirma a responsabilidade de cada um diante de Deus, mas, acima de tudo, revela a fidelidade inabalável de Deus às suas promessas e ao seu próprio caráter. Mesmo quando o julgamento parece ser o fim de tudo, Deus tem um plano de restauração, de purificação e, o mais importante, de restabelecer sua presença santa no meio do seu povo. É uma demonstração impressionante do zelo de Deus pela sua própria glória e do seu compromisso em cumprir seus propósitos redentores, transformando corações de pedra em corações de carne. Fica então uma provocação para quem nos ouve. Essa visão final de Ezequiel, tão certinha, tão ordenada, tão focada na santidade e na presença clara de Deus, o Senhor está aqui, é quase o oposto daquelas cenas de profanação, de caos, de abandono divino lá do começo do livro. O que será que essa transformação radical, essa passagem do Deus que se retira para o Deus que está aqui, nos sugere sobre a natureza profunda da restauração que ele deseja fazer? Talvez não só em nações, mas em cada vida. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise do livro de Ezequiel.